Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar a respeito da cirurgia propriamente dita, a cirurgia de Brown Lift ou de lifting de supercílios, né, que é mais conhecida como cirurgia de Castanhares. E a gente vai falar também um pouco a respeito das outras opções que a gente tem de cirurgias para elevação dessa área, que não vão fazer parte do nosso curso, que na minha opinião são do cirurgião plástico exclusivamente, tá? Porque são cirurgias, não uma delas ali, uma eu até vou mostrar para vocês e a gente faz também, tá? Mas as mais complexas, lifting coronal, lifting endoscópico, é do cirurgião plástico, são cirurgias que têm mais risco e que eu não acho, nem faço, né, na verdade, mas mesmo que fizesse, não acho que são possíveis de serem aprendidas num curso online, tá? Acho que a gente tem que fazer uma prática e tem uma linha, uma curva de aprendizagem muito maior, tá bom? Então vamos lá. O supercílio, então, falando um pouco a respeito do supercílio propriamente dito, ele é importante, né, que seja tratado, principalmente quando a gente fala do rejuvenescimento da região do olhar. Não adianta a gente não ter nenhuma ruga, não adianta não ter excesso de pele, ter um olho bonito e o supercílio tá pitosado, né, ou não tem supercílio, né, tem falhas no supercílio. Por isso que as micropigmentadoras entram com uma questão importante desse embelezamento nessas pacientes que têm falhas importantes ou que não têm o supercílio bem desenhado, né? Que já foge do que a gente faz também, tá? Então é importante ser tratado no rejuvenescimento do terço superior, no rejuvenescimento do olhar. A gente tem várias técnicas cirúrgicas, tá? Ou não cirúrgicas, e essa combinação entre essas técnicas ajuda muito no resultado. A gente nunca vai conseguir fazer uma coisa, um tratamento só e dar todo o resultado que o paciente precisa. Então, tem pitose, vamos levantar, tá com falha, vamos pigmentar. A gente sempre vai poder fazer várias coisas, né, para conseguir ter um resultado final adequado e o que a gente espera. E a escolha depende de várias considerações. A escolha da cirurgia, a escolha do tratamento. Então, a gente fala mais a respeito disso na aula de avaliação, mas a gente tem que ver o que o paciente quer. Se o paciente quer ficar com cicatriz, se ele não quer, se ele pode arcar com todos os custos de todos os tratamentos que a gente vai oferecer, qual é a melhor opção de tratamento para ele, se ele entende o que a gente está falando, né? Então, se é um paciente que vai ser colaborativo ou não. Então, tudo isso depende muito, depende do que ele quer. Eu mostrei para vocês o caso de uma paciente que só queria voltar a ler, né, numa das aulas. Então, se ela não estava preocupada com a estética, ela não estava preocupada com a cicatriz, ela só queria voltar a ler. Tinha um excesso de pele na pálpebra e o supercílio bastante pitosado. E a gente conseguiu devolver para ela o que ela queria. Então, a gente tem que ter esse tipo de consideração, tá? A gente tem que considerar a vontade do paciente, quanto ele pode gastar e o que a gente tem para oferecer, para montar o nosso plano de tratamento. Então, a anatomia ideal do supercílio, não existe um consenso, não tem que ser assim, esse é o ideal, né? Mas a gente vai mostrar algumas características importantes. Então, lembrando que ele é formado pela mistura das fibras do orbicular, do frontal e do corrugador, né? Ele é um imbricamento dessas fibras, uma mistura dessas fibras musculares. Ele está contido na lateral pelo ligamento orbitário, tá? Então, ele é contido aqui nessa área pelo ligamento orbitário, ou seja, tudo que a gente fizer que tracionar o ligamento como um preenchimento de ponto temporal também vai tracionar o supercílio, tá? Ele é elevado pela ação da musculatura frontal e ele é deprimido pela ação do orbicular e o depressor do supercílio, corrugador e prócero, que tem ação na parte medial do supercílio, tá? O frontal tem ação em elevação de todo o supercílio, o orbicular tem ação em depressão de todo o supercílio, mas principalmente da parte lateral. O prócero, o depressor dos supercílios e os corrugadores têm ação de depressão e abaixamento, né, no caso desse supercílio, na porção mais medial dele. Então, a anatomia, iniciando pela linha média, né, pela parte medial aqui do supercílio, ela vai ser uma linha reta com a rima medial, tá? E ele vai terminar mais ou menos 1,5 cm da lateral do rebordo ósseo. Tá? Então, a gente vai ter o rebordo orbital lateral e o supercílio geralmente termina em torno de 1,5 cm para a lateral dessa borda óssea. Ele é mais deprimido na região medial e mais elevado
na região lateral. E isso é mais proeminente nas mulheres do que nos homens, tá? Essa elevação lateral, esse desenho, essa curvatura é mais proeminente nas mulheres. Ele é mais proeminente em termos de projeção anterior nos homens, tá? Porque os homens têm um rebordo ósseo orbital mais proeminente na região da órbita superior. Então, o supercílio deles geralmente é mais posicionado mais à frente, né, com uma projeção anterior maior do que nas mulheres por as custas dessa projeção óssea. Então, aqui só para a gente mostrar isso que a gente falou, né, que a gente vai ter as cristas frontais aqui que ficam acima do rebordo ósseo, né? E essas cristas, essas proeminências ósseas do osso frontal na borda superior da órbita são mais proeminentes nos homens, então geralmente o supercílio deles é mais projetado anteriormente. Em termos de posição, o supercílio dos homens é mais retificado e o das mulheres é mais angulado para cima, tá? Aqui, lembrando parte dos ossos, só o osso frontal, né, o túber frontal, que a gente tem mais ou menos aqui na região medial, a glabela, esse afundamento, né, entre as proeminências do frontal, os arcos superciliares, né, que são os arcos de projeção aqui do osso frontal. A gente vai ter a parte óssea da órbita e aqui a incisura supraorbital e mais ou menos aqui onde tem essa marquinha, onde vai sair o nosso supratroclear. Então, aqui só para relembrar a questão da anatomia, né? Esse paciente é um paciente, essa figura, na verdade, é uma figura que mostra um paciente mais idoso, né? Então, ele já tem uma ptose do supercílio, tá vendo? Isso aqui é importante a gente não confundir. Esse paciente aqui, ele não tem só um excesso de pele na pálpebra superior, tá? Uma dermatocalase. Ele vai ter também um mau posicionamento e uma ptose do supercílio, tá? Então, a gente tem que avaliar isso para quando a gente... Porque na maioria das vezes o paciente chega para avaliar bléfaro e não para avaliar lifting de supercílio. Ele só sabe que existe depois que ele faz o que alguém fala para ele. Na maioria das vezes ele vem achando que ele precisa tratar a pele da pálpebra superior. Então, a gente tem que avaliar a posição desse supercílio. Na região mais lateral é onde ele sofre uma ptose maior, né? Porque a gente tem associação de várias causas aqui que podem dar essa ptose. Aqui na região mais medial ele ptosa mais pela flacidez do frontal, né? Mas como a gente tem a ação da musculatura para suspender, mesmo que ele esteja mal posicionado, ele não pesa tanto. Mas nessa região aqui a gente também tem a perda do coxim gorduroso temporal, a gente tem a flacidez do frontal associada, a gente tem a perda do RUF também, uma redução aqui da gordura reto-orbicular superior, que vai fazer o supercílio pesar mais e proporcionar uma ptose mais considerável na parte lateral, tá? Então, aqui a gente vê a parte da pele, que é onde a nossa cirurgia vai atuar, a gente vai tratar exclusivamente a pele. Logo abaixo da pele, a musculatura formadora do supercílio, o frontal, o orbicular, e abaixo do orbicular, lá justa ósseo, o corrugador, tá? A gente tem que avaliar sempre, principalmente em pacientes masculinos ou pacientes que têm a pele mais grosseira, assim, mais espessada, derme mais espessada, a presença de rugas frontais, para a gente considerar esconder na ruga a nossa cicatriz e não no supercílio, principalmente se o paciente tem ruga na região frontal e tem um supercílio mais ralo, com ausência de pelos ou mais falho. A gente vai acabar optando nesse tipo de paciente por esconder a nossa ruga, a nossa cicatriz dentro da ruga no frontal, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, né, o que a gente precisa avaliar, que é um paciente masculino. O supercílio dele inicia, ó, numa linha vertical que passa pela borda medial daqui da órbita, tá? E ele vai a mais ou menos 1,5 cm para a lateral, lateralmente ao rebordo ósseo lateral da órbita. Então, o rebordo está mais ou menos aqui, né? Um pouquinho para a lateral do final do olho, da rima lateral. E a gente vai ter aqui mais ou menos 1,5 cm de extensão ainda para a lateral. Se a gente for traçar uma linha de onde estaria o final do nosso supercílio, pegando a asa nasal do paciente, traçando essa linha, passando pela lateral do olho, em linha reta a gente chega no final do nosso supercílio, nosso ponto lateral, tá? Aqui, mais ou menos na linha hemipupilar, no limbo lateral da pupila, a gente vai ter a saída do supraorbital e aqui do supratroclear, tá?
a gente vai agir, lembrando de novo, exclusivamente na pele. Esse paciente é um paciente masculino, vocês vejam como ele tem o supercílio numa posição masculina, o supercílio dele está mais retificado e margeando a borda óssea, né? Numa mulher ele vai ser mais angulado, a parte lateral vai ser mais elevada que a medial, na maioria das vezes, né? Isso não é regra, mas é a posição desejada do supercílio feminino é essa. E a gente vai ter mais ou menos uma polpa digital ou um dedo aqui entre o rebordo ósseo e o supercílio. Então aqui lembrando só a questão do envelhecimento, né, os motivos por que o supercílio acaba fazendo ptose, né, aqui numa face jovem a gente tem os coxins de gordura todos muito bem preenchidos, sustentando bem essa face, a pele tem um turgor maior, uma hidratação maior, uma espessura maior, né, a gente não envelhece só pele, a gente envelhece músculo, gordura, a gente envelhece osso, né? Então, nessa área aqui, especificamente, além do envelhecimento cutâneo, a gente vai ter uma flacidez, né? Um envelhecimento muscular aqui também, uma flacidez maior da musculatura, uma atrofia, dependendo do paciente também, né? A gente vai ter um aumento aqui do tamanho da órbita, então a órbita vai ficar maior e com esse aumento da órbita a gente também vai ter perda de sustentação desses tecidos e eles vão acabar escorregando, tanto na parte inferior quanto na parte superior também, tá? A gente vai ter uma redução dos coxins de gordura que acolchoam essa pele, então tudo isso vai favorecendo essa ptose e esse envelhecimento medial, no caso, onde o rosto escorrega para frente e para o meio, para baixo e para o meio, perdão. Então, na avaliação inicial do nosso paciente, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se eu preciso operar esse paciente ou se eu resolvo de outra maneira, tá? Então, por quê? Porque eu não vou indicar uma cirurgia para o paciente que eu consigo resolver de outra maneira. Eu só vou indicar essa cirurgia para o meu paciente se eu achar que ele tem todas as características que um paciente precisa para que eu indique a cirurgia. A principal delas, obviamente, é uma ptose mais importante do supercílio. Depois vem as outras características. Vale a pena ficar com uma cicatriz, a pele é mais espessa, a cicatriz vai ser melhor, vai ser pior, a cicatriz é melhor se a pele for mais fina. Ela geralmente é um pouco mais grosseira, numa pele mais grossa, mais espessada, tá? Esse paciente entende o que eu tô falando, ele cogita ficar com uma cicatriz. Então, antes de tudo isso, antes de eu decidir isso, eu preciso ver se ele realmente tem indicação de cirurgia. Se ele tiver indicação, eu vou dizer, ó, eu acho que tu precisa operar. A gente também pode fazer isso, mas eu acho que tu precisaria operar, tá? Agora, se eu consigo resolver, se a ptose dele não é importante, se ele tem uma leve queda do supercílio, que eu consigo melhorar com preenchimento temporal, consigo fazer uma tração, consigo melhorar com toxina. Tem paciente que às vezes a gente faz a toxina quando ele volta 15 dias depois, o supercílio está no lugar. Nesse paciente a gente não tem que indicar Castanhares agora, tá? A gente vai poder talvez indicar lá para frente, se o paciente não fizer nada dos outros tratamentos auxiliares, porque dependendo do paciente, se o paciente está nesse nível que só a toxina já resolve, já dá uma boa arqueada, já reposiciona o supercílio, é porque ele não tem uma ptose importante, né? Nesse tipo de paciente, se a gente fizer fio, a gente faz preenchimento, a gente faz ultrassom microfocado, a gente vai fazer coisas que vão estimular essa área e reposicionar o supercílio, a gente provavelmente nunca vai precisar operar, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se esse paciente ele tem realmente indicação de cirurgia ou se eu consigo resolver com outras técnicas, tá? As técnicas não cirúrgicas, então, a toxina botulínica é a principal delas para a gente fazer esse arqueamento, né? A maioria dos nossos pacientes são pacientes femininas, então é desejado um arqueamento da cauda e a toxina nos ajuda muito, é o que mais nos ajuda, na verdade, nessa questão. Os fios de PDO com garra eu botei aqui com ponto de interrogação, porque eu não considero eles como um bom tratamento, tá? Apesar de todo mundo fazer, indicar e tudo mais, hoje a gente tem a presença de PDOs mais robustos, mais grosseiros, né? Com um fio mais calibroso, que ele realmente faz uma tração mais importante, tá? Agora, aquele fio lá de PDO 26G, um fio um pouquinho mais grosso que aquele que a gente só usa para estimular, tem umas garrinhas, aí faz assim, aí reposiciona, olha aqui como melhorou. Não melhorou praticamente nada e 2, 3 meses depois tá igual, tá? Então, fio de PDO com garra, na minha opinião, no máximo vai fazer estímulo. Dizer que ele vai tracionar supercílio, não existe isso, tá?
Fio de tração PDO Power, que é um PDO mais grosseiro, né, mais robusto, mais espessado, que é vendido pela Vida Bela, mas tem Mint Lift, né, da Renova, outros tantos, né, muito bons também de PDO. O fio de silhuete, né, o silhuete soft, né, vendido pelo pessoal da Sinclair, que ele é um fio feito de ácido polilático, ele realmente vai conseguir nos dar uma tração maior, ele não tem uma capacidade de sustentação tão grande. Se o paciente tiver uma ptose maior, uma pele mais grosseira, um peso maior ali daquela estrutura, né, de pele, músculo e tudo mais, aí a gente já tem que ir pro Double Needle, que é um fio que é mais duradouro, mais grosseiro mesmo, mais importante, assim, né, que a gente tem as aulas específicas na plataforma, mas é um fio feito revestido de policaprolactona e feito de PDO misturado com ácido polilático também, tá? A gente tem a opção dos fios definitivos, não dá para dizer, para passar aqui, né? Eu não faço particularmente, não sou muito a favor, principalmente nessa área, que é uma área que a gente tem um risco maior do fio ficar visível, né? Mas a gente tem essa opção. A gente tem a opção de preenchimento temporal como técnica não cirúrgica para nos auxiliar nessa abertura do olhar e na elevação, principalmente da cauda do supercílio. E tem o ultrassom microfocado, que nos ajuda nesse efeito lifting, mas ele não ajuda em pacientes que têm uma ptose mais importante, tá? Ele vai nos ajudar naquele paciente mais jovem, que quer dar uma arqueada no supercílio, paciente que tem indicação cirúrgica, obviamente o ultrassom não vai fazer praticamente nenhuma diferença, tá? Sem contar que o paciente vai gastar um absurdo, teria que fazer muitas sessões, então realmente não vale a pena. Então eu coloquei como técnicas não cirúrgicas, mas a gente sempre tem que saber o que esperar da técnica, saber que cada uma delas pode nos dar um resultado X, tem um limite de resultado, e a gente tem que adaptar isso para a necessidade do nosso paciente. Então, a cirurgia, a primeira descrição assim, né, dessa cirurgia na literatura foi em 1919 por Passot, e ele previa excisões elípticas, né, cirúrgicas da fronte, como se a gente fosse tirar pequenos sinais assim. E aí na hora de fazer a sutura, a gente consegue fazer essa elevação, tá? Quando é que a gente vai escolher então fazer uma cirurgia para elevação, um lifting cirúrgico de supercílio? Quando o paciente tiver uma ptose importante, né? Quando ele vai fazer a blefaro superior, e isso vai afetar um bom resultado, né? Que é aquilo que eu já falei, a gente tem que avaliar se o paciente realmente precisa só de blefaro, se esse peso, se esse olhar mais cansado, mais fechado, não está se devendo também à ptose do supercílio. Então, se o paciente vai fazer blefaro, já faz o lifting do supercílio também, tá? Não tem problema, se o paciente não tiver problema com a cicatriz, tá? Aqui eu botei lembrando que existem técnicas com cicatriz não aparente. Depois a gente vai falar sobre isso, que é a fixação do supercílio no periósteo. A gente pode estar fazendo a blefaroplastia aqui e fixar o supercílio no periósteo com um pontinho, né? Isso só serve para ptoses muito leves, assim, vai nos dar um benefício aí de 0,5 centímetro no máximo, tá? Mas nos ajuda bastante. A gente tem a opção do lifting endoscópico, né? Então aqui esse curso é de Castanhares, cicatriz aparente e tudo mais. Mas a gente tem opções com a cicatriz escondida no couro cabeludo. Então, dependendo do que o paciente quiser e precisar, a gente vai adaptar a indicação cirúrgica às necessidades e ao que ele deseja, tá? Então, se a gente não fizer, que nem é o meu caso, que eu só faço a cirurgia de pele, eu não faço lifting endoscópico, eu não faço nada da parte de cirurgia plástica, então eu encaminho esse paciente para um colega cirurgião plástico, tá? Se o paciente quiser um procedimento mais duradouro, isso também é uma boa opção para a gente optar por cirurgia em detrimento de fios ou outros tratamentos. Então, a gente tem vários tipos de lifting de supercílio cirúrgico, tá? Essa brownpexia aqui, o lifting de supercílio transpalpebral, é esse que eu falei. A gente vai estar durante a cirurgia de blefaroplastia, a gente vai seccionar aqui o orbicular, vai chegar lá no periósteo, vai dar um ponto no supercílio e vai pegar o periósteo também. Então, vai fixar esse supercílio no periósteo, tá?
A gente tem, então, o Brown Lift por transblefaroplastia, né, que é esse transpalpebral, tá? Ou suspensão interna da sobrancelha, outra maneira que a gente chama, é a mesma cirurgia, tá? Ele vai ser indicado quando a gente precisa de um lifting de mais ou menos meio centímetro, ele não tem uma capacidade grande de elevação, porque na verdade ele só fixa o supercílio, ele não eleva e nem tira excesso de pele se o paciente tiver um excesso aqui em cima, tá? Ele geralmente é feito mais em homens e mulheres jovens, né? E ele é muito bom para quando o paciente tem a pálpebra espessada e uma ptose mais lateral do supercílio, né? Então a gente vai reposicionar, porque às vezes aquela pele espessada aqui da pálpebra superior, né, na região cutânea e não palpebral da pálpebra superior, às vezes aquele espessamento importante, lesão solar ou às vezes familiar mesmo, acaba que essa pele ptosa e pesa e a gente tem uma perda de resultado também da cirurgia. A gente faz a blefaro, fixa melhor o supercílio melhor posicionado e a gente evita também que essa pele mais espessada nos dê perda de resultado, continue fazendo uma ptose ali, tá? Então, essa apexia transpalpebral é feita durante a blefaroplastia superior através da pálpebra superior, tá? É a mais simples de todas e é a que a gente mais indica para pacientes mais jovens, assim, tá? Pacientes com ptose importante não adianta fazer esse tipo de cirurgia. O Brown Lift direto, que é o que a gente vai aprender, né? Que é chamada, mais conhecida como cirurgia de Castanhares, é a abordagem mais simples e direta, ele é feito com anestesia local, a gente vai anestesiar apenas a pele aqui, vai fazer a cirurgia com anestesia local. Ele tem a possibilidade de correção de assimetrias, então se um supercílio é mais baixo que o outro, a gente pode tirar mais de um lado que do outro. Se a gente quer melhorar o desenho do supercílio, esse aqui é mais angulado, esse aqui é mais retificado, a gente pode angular mais um do que o outro, tá? Ele é ideal para pacientes mais idosos por causa da cicatriz, porque o paciente idoso ele tem uma pele mais atrófica, né, mais fina, então a gente tem uma recuperação cirúrgica melhor, as bordas ficam melhor coaptadas, a gente tem um risco menor de alargamento da cicatriz, né, e a gente tem sempre que lembrar que cicatriz se trata. Eu vejo muitos colegas com medo da cicatriz, né, nas cirurgias. Se o paciente tem uma ptose importante do supercílio, se ele está começando a ter perda de campo visual lateral, já tem perda de campo, se ele está com aquela cara de quem está sempre triste, é melhor isso ou é melhor ficar com uma cicatriz aqui em cima que depois eu posso tratar, eu posso fazer um laser, eu posso... N coisas, se não quiser pigmentar, não quero fazer pigmentação. N tratamentos para cicatriz, tá? Então eu não acho que a cicatriz seja uma contraindicação dessa cirurgia, absolutamente. Eu acho só que o paciente não querer a cicatriz é uma contraindicação. A gente nunca tem que tentar convencer, tá? Mas lembrar que cicatriz a gente trata depois, tá? A gente tem o Brown Lift lateral da fronte medial. Eu mostrei para vocês aqui um caso de uma paciente. Ao invés da gente cortar rente ao supercílio, a gente vai cortar dentro de uma ruga de preferência, óbvio, ali, essa cirurgia não é obrigatório fazer dentro da ruga, né? Mas eu tenho essa preferência eu só indico quando a gente tem que fazer, que a gente tem uma ruga mais marcada, porque a gente vai esconder a cicatriz dentro da ruga, tá? Então, o candidato ideal para essa cirurgia é o paciente com rugas profundas na fronte, tá? E na fronte alta, né? E tem uma fronte alta, não uma fronte curta, né? Que nem o meu caso, por exemplo, que eu tenho a testa pequena. Não seria legal fazer uma cicatriz no meio. Agora, um paciente com uma fronte mais alta, que nem é o caso que a gente fez na nossa paciente ali, que já tem uma implantação capilar mais para trás, ele vem muito bem, tá? Ele pode ser feito, então, uma elevação do retalho de pele e músculo, tá? Dissecando aqui sobre a galha profunda, para ter um resultado mais duradouro. E aí eu já acho que é do cirurgião plástico, tá? Tem que ter cuidado com os nervos que estão saindo ali, justa-ósseos, tá? Isso já é do cirurgião. A gente pode liberar os ligamentos retentores nessa cirurgia, então corta aqui, libera todos os ligamentos que retêm o supercílio, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Se o supercílio do paciente, apesar de estar ptosado, ele não tem muita mobilidade nessa área, porque ele está muito preso pelos ligamentos retentores, aí talvez já seja melhor a gente indicar essas cirurgias com descolamento, com liberação desses ligamentos, tá? E isso também é do plástico, tá? Porque a gente já está mexendo na estrutura ocular, estrutura justa óssea, já é outro nível, não é uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia que tem que ser feita em hospital, com paciente sedado, já é outro esquema,
tá? Mas se o paciente precisar dessa liberação para realmente reposicionar o supercílio, porque a gente tem que lembrar que toda essa área está cheia de ligamentos retentores. Por isso que a gente tem que testar a mobilidade, para ver se a pele está bem móvel, para ver se a nossa cirurgia realmente vai nos dar um bom resultado, tá? Se a pele não está tão móvel apesar da ptose, às vezes a gente pode encaminhar para o colega para fazer essa liberação e a gente indicar e ter um melhor resultado para o nosso paciente, tá? Ele vai ter maior risco de deiscência, né? Essa cirurgia aqui especificamente da fronte medial, maior risco de deiscência pela ação do frontal. Se eu tiver a opção, eu prefiro fazer com os pacientes com ação de toxina botulínica, tá? Porque o risco de deiscência é menor e o resultado estético da cicatriz também, tá? A gente sempre tem que sustentar muito bem a sutura quando a gente faz essa cirurgia, tá? De lifting bilateral da fronte medial, porque a gente vai conseguir ter um risco menor de deiscência e uma melhora na qualidade da cicatriz, tá? Então sustentem bem a sutura e escondam isso a cicatriz dentro de uma ruga e deem preferência para essa técnica quando o paciente tiver um supercílio mais ralo e tiver uma fronte um pouco mais alta, tá? Então aqui só para mostrar para vocês como é que é. Eu gosto muito desse livro, ele é um livro que é de cirurgia dermatológica, blefaroplastia e procedimentos ancilares. Eu gosto bastante dele, eu esqueci de colocar o nome aqui, tá? Mas é um livro muito bom. Então aqui só para mostrar, ó, aqui a gente vai ter o Brown Lift bilateral medial, que foi o que a gente mostrou no caso de uma paciente na aula de anatomia, tá? Então a gente escondeu dentro da ruga do frontal dela, né? Aqui a gente tem um levantamento da fronte pré-traqueal modificado. O modificado é por causa dessa voltinha aqui que a gente dá para a gente, principalmente para pacientes masculinos que já têm aquelas entradas, a gente consegue evitar que a cicatriz fique aparente, né? Então ele é modificado por causa disso, porque o lifting de fronte normal, coronal, ele pega toda a fronte e ele desce aqui, tá? Então esse aqui é o modificado porque ele acompanha essa volta do cabelo aqui, essas entradas, né? Aqui é a nossa linha da crista temporal e aqui o Brown Lift temporo-frontal. Quando a gente faz, depois eu vou falar dele ali, quando a gente faz o temporo frontal, a gente esconde a cicatriz ou na linha do cabelo ou atrás da linha do cabelo e a gente pode fazer um descolamento dessa área toda aqui lateral, né, e medial do supercílio, rompendo e descolando os ligamentos ali também, né, e consegue reposicionar melhor esse supercílio. Nessa cirurgia, assim como todas as outras que a gente age justa ósseo, a gente tem um risco maior de lesão nervosa ou, né, de lesão arterial aqui nessa parte do rebordo, tá? Então aqui de novo mostrando, né, essas aqui são as entradas do lifting endoscópico, né, do levantamento coronal da fronte por lifting endoscópico. Aqui é a incisão do lifting coronal, que ele vem de orelha a orelha, né? Aquela incisão tradicional. A outra modificada que a gente falou, ele entra mais um pouco para acompanhar essas entradas aqui do cabelo, tá? Aqui a transpalpebral, a gente está na pálpebra superior, tá fazendo a nossa bléfaro, vai ali, abre o orbicular e dá um pontinho sustentando o supercílio, fixando o supercílio no periósteo. Aqui o Brown Lift direto, que é a cirurgia de Castanhares, que a gente vai indicar. Essa aqui é o Castanhares completo, que pega toda a margem do supercílio. E aqui o M Castanhares, onde a gente só faz a elevação da cauda do supercílio, tá? E a gente tem a possibilidade, se o paciente tiver uma queda de todo o frontal e tiver uma ruga que marque todo o frontal também, a gente tem a possibilidade de fazer um levantamento da fronte medial direto completo. Tá? Então a gente pode fazer esse aqui inteiro, a gente sempre vai tirar uma espessura, uma altura de pele maior nas laterais da nossa cirurgia e menor na região medial, porque a gente quer elevar o supercílio, tá? Mas esse aqui são casos muito bem escolhidos, assim, pacientes com uma ruga bem marcada, com uma fronte alta, paciente com uma pele espessada, e sempre lembrar, e que tem uma queda também dessa região medial glabelar também, não só do supercílio, e lembrar bastante a questão da cicatriz nesse tipo de paciente, tá? Nada que um CO2 depois não melhore muito também. Então aqui o Brown Lift temporo frontal, tá? Ele vai, é esse aqui, ó.
é essa aqui, por isso que o nome é têmporo frontal, tá? Têmporo da têmpora frontal, então ele vai agir na região temporal e na parte frontal, tá? Ele serve para aquele paciente que tem uma ptose mais lateral, né, do supercílio, com rugas na lateral, né, e que tenham a têmpora um pouco mais estreita, tá? Então esse tipo de paciente com têmpora mais estreita é uma boa indicação para a gente fazer o têmporo frontal. A gente vai entrar 2 centímetros para dentro do cabelo e o corte, né, nosso tamanho de corte, ele vai 2 centímetros medial da crista temporal e 4 centímetros laterais para a crista temporal. Então aqui está a nossa crista temporal. A gente vai fazer uma marcação 2 centímetros para dentro do cabelo, 2 centímetros medial, 4 centímetros para lateral, tá? Esse aqui tem tanta aderência aqui, ó, que não vale a pena fazer só cutâneo, tá? Ele é um lifting para fazer descolamento mesmo. Então é para o cirurgião plástico, tá? Vai fazer só cutâneo, não, porque eu vou experimentar fazer. Couro cabeludo é muito aderente, é muito aderido, tá? Vocês vão perder resultado, perder tempo e perder paciente fazendo isso. Então isso aqui é do plástico e tem que ser feito o descolamento associado, tá? Há descolamento, retalho, liberação dos ligamentos retentores e risco de lesão nervosa e arterial, como a gente já comentou antes, tá? Porque a gente vai fazer um descolamento justa-ósseo, a gente vai ter aqui a temporal profunda, várias artérias ali importantes, né? Caminhando naquela área e toda a inervação motora dessa área. Muitos pacientes que fazem esse lifting, eu particularmente tenho 2 no consultório que a gente trata com toxina porque tiveram lesão do ramo facial ali e perderam mobilidade dessa área, tá? Lesão motora. A gente chama de mid forehead lift, que é a elevação da fronte média, tá? A incisão vai correr dentro de um sulco em toda a fronte, que é esse aqui, mid forehead, tá? É a elevação de toda a região frontal. De novo, como a gente já falou, a gente tem que ter uma certa mobilidade, tem que ter uma ruga importante nessa área e tem que ter uma ptose da região central também para indicar que faça esse lifting total, tá? Então a incisão vai correr dentro de um sulco de toda a fronte, tá? E a gente tem outras opções que não vale a pena discutir aqui, porque não é nosso foco, tá? Do curso nem da aula, que é o lifting coronal, que é esse que eu falei para vocês, que vai pegar toda essa área. O lifting endoscópico, onde a gente vai fazer pequenas incisuras aqui, incisões, né, para a gente conseguir fazer o descolamento e o tratamento endoscópico da fronte. E o lifting pré-traqueal modificado, que é esse que a gente vai fazer essas entradas de acordo com o desenho do cabelo do paciente, tá? Então, o nosso curso vai ser só sobre o lifting direto, tá? Que também é conhecido como cirurgia de Castanhares. Os outros têm mais curva de aprendizado, como a gente já falou, riscos muito maiores de lesão de estruturas importantes. Não é um curso para se ensinar online, é um curso para cirurgião plástico, tá? Então, foge da nossa alçada aqui, tá? Na minha opinião, então, são os especialistas que devem fazer, né? E tem que aprender com cursos presenciais e não online, tá? Então, na avaliação do nosso paciente, o que a gente precisa avaliar no nosso paciente para indicar a cirurgia? A gente tem que avaliar a posição do supercílio, tá? A posição correta dele seria sobre o rebordo ósseo nos homens e 1 centímetro acima do rebordo nas mulheres, principalmente na porção lateral. Na porção medial dele, mesmo nas mulheres, ele tende a acompanhar o rebordo ósseo, tá? Sempre avaliar as características da pele, como a gente já falou bastante a respeito disso. Perguntar para o paciente sempre a respeito da cicatriz, se ele aceita a cicatriz e como é a cicatrização dele em lesões e cirurgias prévias anteriores, para a gente ver se vale a pena a gente correr esse risco. Não vai pegar aquele paciente que tem vários queloides por espinha, não, porque eu tenho espinha, eu tenho queloide aqui, porque do brinco teve queloide, fazer uma cicatriz na fronte, né? Então a gente tem que coletar a história do paciente antes, tá? E considerar os tratamentos não cirúrgicos. Perguntar para o paciente, eu tenho essa opção aqui também, talvez não seja o ideal para ti, mas o que tu prefere? A gente tem que discutir, o paciente tem que resolver junto com a gente, tá? Eu não tenho essa opinião de que não, eu que sei porque eu estudei para isso e eu que vou decidir o que é melhor. A gente está mexendo no rosto do paciente. Ele tem que decidir, ele tem que ter o poder de opinar junto com a gente, ele tem que saber o que vai acontecer com ele e ele tem que nos dar o aval para a gente fazer isso, tá?
Então, sempre durante a avaliação, avaliar se o paciente tem perda de volume temporal, se ele tem uma indicação de preenchimento dessa área aqui, porque isso vai mexer na posição do supercílio, tá? Avaliar se a ptose é menor que 1 centímetro, porque quando a gente for fazer a nossa cirurgia, a gente vai tirar sempre de 1 a 1,5 centímetros, tá? De pele. Se a gente tiver uma ptose menor que 1 centímetro, que a gente consegue melhorar com fio ou com outras técnicas, às vezes só com a toxina já melhora muito, não tem porquê para esse paciente a gente indicar cirurgia, tá? Então, se a ptose for menor que 1, considerar as técnicas não cirúrgicas. Avaliar se não existe queda de toda a fronte, porque às vezes a queda não é só do supercílio, às vezes a queda é frontal, e aí o paciente vai ter indicação de um lifting coronal, a gente vai encaminhar para o colega plástico, tá? Avaliar o excesso de RUF, tá? Que isso aqui é mais importante até na blefaro do que na cirurgia de Castanhares. Aquele paciente que às vezes tem um excesso bem grande de RUF aqui, que vai pesar bastante, a gente faz a cirurgia, mas aquele excesso continua pesando em cima da pele dele. A gente tem uma perda importante de resultado na blefaro se a gente não tratar a RUF do paciente, tirar um pouquinho da RUF, suspender o supercílio, enfim, tem N técnicas, tá? Mas é importante a gente observar isso. E avaliar também se o paciente tem pouco RUF, se ele tem pouca gordura de sustentação no supercílio. Isso já vai nos alertar para a possibilidade de fazer um preenchimento dessa área aqui, e esse preenchimento também nos dá um resultado legal ali de 0,2, 0,3 milímetros de elevação, tá? Então, se o paciente tiver uma queda leve, a gente pode associar o preenchimento de supercílio com a toxina botulínica. Avaliar sempre se o paciente tem assimetria, sempre. Avalia, mostra para o paciente, tá vendo que esse aqui é mais alto que esse, mede? Passa uma régua ali, ó. Esse supercílio ele tá numa posição aqui, o outro tá aqui. Esse aqui tá bem mais alto, tá? Avaliar se o paciente precisa de fazer esse lifting só na cauda ou se ele tem uma ptose da região medial do supercílio também. Eu já tive mais de um caso de paciente que eu fiz ele inteiro, fiz o Castanhares completo em todo o supercílio de um lado e fiz M Castanhares do outro, para corrigir a simetria, porque um lado era totalmente ptosado, o outro só tinha ptose de cauda, tá? Então a gente tem que avaliar as assimetrias e avaliar se a posição do supercílio está toda ptosada, toda caída, ou se ela só tem uma ptose mais importante na lateral. A marcação, então, do supercílio, a marcação da nossa cirurgia. Como é que a gente vai marcar essa cirurgia para posicionar o nosso supercílio no local correto, tá? Então, a gente vai posicionar a sobrancelha no local devido e a gente vai avaliar o que a gente precisa tirar. Por exemplo, eu tô com meu supercílio tá ptosado, eu vou posicionar, eu quero que ele venha para cá. Eu vou definir com isso se eu vou tirar se eu vou tirar 1,5 centímetros, eu vou posicionar ele no local correto e vou ver qual é mais ou menos a distância entre o local que ele está agora e o local que ele deveria estar, tá? A gente pode ver isso com régua e a gente pode ver isso um pouco no intuitivo, depois a gente vai fazendo meio que automático. A gente pode marcar aqui 1,5 centímetros mais ou menos acima, onde a gente gostaria que tivesse o nosso ponto mais alto do supercílio e ver se essa cauda, quando chegar naquele ponto ali que a gente marcou, vai ficar na posição que eu gostaria, tá? A gente sempre vai fazer essa marcação com o paciente sentado e ereto, olhando pra gente, tá? O ideal de retirada é de 1 centímetro até 1,5 centímetros, porque a gente sabe que cede um pouco depois. Então, se eu sei hoje que ele precisa tirar 1 centímetro, eu posso tirar 1,2, 1,3, tá? Porque eu sei que a gente vai perder um pouco de resultado. A gente pode perder até meio centímetro, dependendo da flacidez e da mobilidade do paciente, tá? Sempre cede depois, né, que a gente já falou, e a gente vai definir aí na marcação e na avaliação se ele vai ser completo ou se ele vai ser parcial. Então aqui só um exemplo, paciente masculino, supercílio totalmente retificado, né? A gente tem uma aula só sobre marcação, não é o intuito dessa aula, né, tá? Nessa aula eu só gostaria de falar sobre as opções de lifting de supercílio cirúrgicas e quando indicar cada uma e saber que o nosso curso se restringe ao Castanhares, ao lifting direto e a gente tem que saber indicar as outras opções para poder encaminhar o paciente se quem está me ouvindo não for cirurgião plástico assim como eu não sou, tá?
Então, esse paciente aqui é um paciente masculino, supercílio totalmente retificado, bem posicionado em cima do rebordo ósseo, né? Ele tem um supercílio também bem desenhado, né? Ele termina onde tem que terminar, ele inicia onde tem que iniciar, ele não tem indicação, obviamente, de fazer a cirurgia, mas só para lembrar esses conceitos, então, masculino mais retificado, feminino mais angulado, masculino acompanhando a borda óssea, feminino em torno de 1 centímetro acima do rebordo, a gente consegue pôr uma polpa digital no rebordo e o supercílio fica acima, tá? O nosso ponto de maior elevação do supercílio, segundo algumas medidas, deixa eu marcar aqui, para a gente relembrar que isso aqui nunca é demais. Segundo o que a gente vê em alguns livros, nosso ponto de maior elevação seria uma linha reta que passa pela lateral da íris. Eu não faço assim a minha marcação, tá? Porque ele fica praticamente simétrico aqui na minha elevação. Eu acho que fica mais bonito a gente fazer uma elevação mais lateral, que é o normal do desenho do supercílio, principalmente na mulher. Então, eu não marco assim meu ponto de maior altura do supercílio. Eu marco um ponto que passa pela borda nasal, vai passar pela lateral da íris e vai chegar aqui. Então, para mim, esse aqui é o meu ponto de maior elevação do meu supercílio, tá? Então, eu quero tirar 1 centímetro. Eu vou marcar 1 centímetro aqui para cima. Óbvio que tá tudo torto, eu não tô, é só para mostrar, tá? Então, esse vai ser o meu ponto de maior elevação do supercílio. Vou marcar meu ponto medial, que vai aqui da região do canto medial do olho. Meu ponto medial é esse. Vou marcar meu ponto lateral, que vai da asa nasal, passando pela lateral do olho. Aqui tá ótimo. Passando pela lateral do olho, óbvio que tá ruim aqui, né? Se eu tivesse com uma régua ficaria melhor. Vai passar pela lateral do olho, então faz de conta que o meu ponto lateral é esse, tá? Então, a gente vai traçar aqui na parte, na borda, na borda superior do supercílio, a minha linha inferior da cirurgia e vai ligar os pontos aqui, ó, para fazer o desenho da minha retirada, tá? A gente pode, óbvio que não tá legal aqui, a gente pode, para ter certeza que vai ficar simétrico, medir quanto vai daqui até aqui, ó, para fazer exatamente igual do outro lado, tá? Então, eu vou tirar 1,5 centímetro aqui, e aí aqui tem que ter 1 centímetro. Então, vou marcar 1 centímetro aqui, vou marcar 1 centímetro aqui, para eu saber que essa retirada aqui, porque quando a gente não tem tanta mão, assim, às vezes fica um pouquinho na dúvida. Para saber que eu vou tirar exatamente igual do outro lado, eu posso ir fazendo medidas equivalentes nas outras partes também da minha marcação, tá bom? Então, era isso que eu queria falar, pessoal, a respeito das cirurgias, tá? A gente tem várias aulas no curso, então eu vou repetir muitas coisas em algumas aulas, mas eu tô tentando deixar mais específico dentro de cada uma, tá? Muito obrigada.